pessoas sempre falam, Thiago, às vezes você deu sorte, né? Ou você deu certo por algum motivo. E eu sempre tive a vontade de alguma forma isolar variáveis e começar de novo para mostrar que não, que existe um método que eu sei o que deve ser feito, e talvez muitas pessoas passem pela mesma coisa. Você foi super bem sucedido no Brasil, você é super bem sucedido no Brasil. Na verdade, cara, eu acho que você deve ser o primeiro cara que eu assisti no stand-up. E eu lembro de assistir várias, cara, assisti muita coisa sua. Começou muito mal, então. Começou muito Não, porra, tanta gente boa. Acho que você foi uma referência no Brasil por muito tempo ali, cara. Você foi um dos primeiros, se não o primeiro, sei lá. E aí, de repente, você foi para os Estados Unidos e você deu certo lá também. Então, isso daqui demonstra o seguinte, não é sorte. Tem algo que te fez dar certo. Você é um hustler, você é um cara que não deixa de ser um empreendedor, um cara que vai pra cima, faz. Por que você conseguiu dar certo lá fora, cara? O que você tem de diferente? O que você faz? E por que eu consegui dar certo lá fora? É uma boa pergunta, cara. Às vezes nem eu penso direito sobre isso, que eu vou fazendo tanto que eu não reflito sobre qual o motivo que fez com que eu desse certo. Eu acho que tem alguns motivos que me ajudaram muito. Primeiro é o seguinte, eu tenho um público muito legal, já naturalmente. Brasileiro está espalhado em todo lugar do mundo. Então, o brasileiro, ele já me ajuda com um mínimo. Que a galera que vai no meu show do Brasil, em qualquer lugar, eu vou fazer show em Dubai, tem lá um grupo de brasileiros que leva o parente, que ele me apresentou pro amigo do trabalho, que o amigo do trabalho veio falar com ele, pô, eu tô acompanhando um cara brasileiro, você conhece esse cara? Pô, Rafinha, pô, há muito tempo. Então essa base, que é uma base não muito grande no mundo inteiro, dependendo do país, é uma base mínima, já é muito legal, que me ajudou também a espalhar um pouco a palavra de que eu tava fazendo a comédia no outro idioma. Mas eu acho que o que fez com que eu desse muito certo foi que o sotaque, acho que ajuda, porque o meu sotaque dá pra entender em qualquer lugar do mundo. Eu pensei que fosse mais algo que atrapalhasse o seu sotaque do que ajudasse. O nosso sotaque, o sotaque do brasileiro, é um sotaque que dá pra entender em qualquer lugar do mundo. A gente fala meio como os caras da Ucrânia, da Rússia, a gente tem um sotaque que tem muito R. Então, assim, Europa e leste europeu entende muito o que a gente fala. Você vê um argentino falando inglês e um brasileiro falando inglês, a gente tem muito mais facilidade de conectar com outros países do que os caras. Isso é muito pequeno, porque se é bom, é bom. A verdade é que piada boa é boa em qualquer lugar do mundo. Agora, o que me ajudou também é o fato de que as minhas referências sempre foram referências de fora. Você pega grandes comediantes brasileiros, os caras têm uma inspiração muito grande no Brasil. É o cara que é o Matheus Ceará, o cara contador de piada. Você tem o Ventura, que é o cara contador de história da periferia de São Paulo. É uma pegada tão nossa que tem uma personalidade muito brasileira nisso. Eu nunca tive isso. As minhas referências sempre foram de fora, não era fã. Assim, não ficava ansioso para toda terça-feira ver o programa do Chico Anísio. Nunca foi muito a minha referência. Acho eles geniais, mas não era a minha praia. Eu morei fora, eu joguei nos Estados Unidos basquete, que já foi uma introdução para eu ver que esses comediantes fazendo stand-up comedy. Então, a minha maneira de fazer a comédia era muito inspirada nos caras, assim, sabe? O ritmo, a maneira que eu falo, encaixava muito na maneira que eles falam. As minhas observações eram irônicas, sarcásticas, que não era tanto exagerado. Eu nunca fui um cara de imitações de vozes, de improviso com a plateia. Isso tudo dificulta numa outra língua. Então, eu fui um cara que, coincidentemente ou não, eu fui um cara meio que... Eu já estava meio caminho andado para tentar uma coisa fora. E aí 50% veio, não, eu diria não, 30% já veio, aí vem o trabalho, o esforço, a referência, a inspiração, a vontade de vencer, essas coisas todas que eu acho que acrescentam muito. E outra coisa que ajudou é o fato de que eu acabei falando coisas no palco que outras pessoas se identificaram no mundo inteiro. Eu sou um cara que falo sobre... Eu sou um imigrante que mora nos Estados Unidos. Então, quando eu faço piada disso, né? As pessoas gostam, porque tem muito imigrante. Eu falo sobre a língua inglesa, por exemplo, muito. Puta, tem gente que está aprendendo inglês no mundo inteiro. Então, essas piadas, as pessoas se identificam muito. As pessoas que estão aprendendo inglês, ou que sabem falar o inglês, mas não muito bem. Então, acabou que foi um pacote que eu busquei... E um pacote que eu encontrei sem querer, que acabei meio que dando certo por sorte. Tem uma parte que é sorte também. Sim. Eu vendo assim, meio de longe, eu acho que você tem uma coisa que
as pessoas que dão certo, eu acredito que geralmente têm mais do que os outros. Que você tem mais a cabeça do criador, do produtor, do que a cabeça do consumidor. Assim, porque tem gente que fica só assistindo. Isso. Você assiste, mas com a cabeça de usar referência para criar alguma coisa. E desde você pequeno, cria muito, né? Desde pequeno. Eu me lembro de muito cedo indo no teatro e sentado, eu vi todo mundo rindo e tal, e eu não conseguia muito me focar no que estava sendo dito. Pensava, será que eu teria condições de fazer aquilo? Pô, eu não devia estar aqui, eu devia estar lá. Eu me lembro desse sentimento meu, assistindo uma peça quando eu tinha, sei lá, 14, 15 anos de idade, assim, primeira vez que eu fui no teatro e olhar e falar, pô, mas não, eu não devia estar aqui, eu devia estar ali. Então eu sempre fui meio metido. O que fez com que em muitos momentos da minha carreira eu abracei muito projeto que nem era para mim, porque eu gosto de fazer, eu gosto de executar, então muitas vezes eu me envolvi com coisas que nem era muito o meu talento, mas eram coisas que eu queria fazer, que algumas delas deram certo, outras não deram certo, mas nesse negócio da stand-up comedy eu me encontrei desde o começo, assim, era uma linguagem que encaixou muito bem e que eu me dei muito bem naquilo e gostei muito de ter um contato direto com as pessoas, fazer as pessoas rirem diretamente comigo. E acabou que eu sou bom nisso, cara. Sim. Sou bom mesmo nisso. Sim. Então... Mas como foi o seu day one, cara? Você pegou e falou assim, vou sair do Brasil. Tá. Aí você saiu. Chegou lá. E aí, o que você faz? Começa a bater na porta dos outros? Você usa o seu Instagram pra... Olha meu tamanho, me deixa falar. E como que funciona isso? Tem duas coisas. Eu fui lá, eu queria ir para os Estados Unidos. Já há muito tempo eu tinha ido nos clubes de comédia nos Estados Unidos com esse sentimento do tipo, será que eu teria condições de estar ali, do mesmo menino de 15 anos, a primeira vez que eu assisti nos Estados Unidos foi esse sentimento que eu tive. Será que eu conseguiria isso aí numa outra idioma? Será que eu faria isso bem, assim? E fiquei com essa pulguinha, assim. Só que as coisas na minha carreira no Brasil que estavam dando muito certo, engrenou do jeito que tinha que engrenar. Eu tinha muita coisa para aproveitar, muitas oportunidades que eu tinha que aproveitar aqui, que eu não podia simplesmente não fazer. Eu tinha que aproveitar. Inclusive oportunidades que eu nem queria tanto, eu tinha que aproveitar porque era uma construção de carreira que eu tinha que fazer aqui. Dia 10/2 está chegando, na verdade tá muito em cima da hora, cara. Dia 10/2 está chegando e a gente vai ter uma Masterclass gratuita. Essa Masterclass é o seguinte, tem gente que fala, essa Masterclass para mudar a sua vida inteira e você ficar ultra multibilionário. Essa Masterclass não é para isso. Essa Masterclass, ela é uma Masterclass com pequenas decisões que podem impactar a sua vida. Pequenas mudanças que você pode fazer no seu dia a dia que não vão doer nada na sua vida, mas podem te trazer um futuro financeiramente muito mais promissor. Então, meu convite para você é simples, é se inscrever aqui embaixo e assistir uma aula gratuita. E essa pequena aula, essa pequena hora, ela pode mudar a sua vida. Então, clica aqui embaixo e vê se faz sentido para você.